Bom dia para todos, a paz do Senhor. Vamos trazer o nosso comentário bíblico de hoje, que está no livro de Daniel, capítulo 6. Leamos do versículo 26 e 27. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual todo o povo do meu domínio e do meu reino, os homens, tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente. O seu reino não pode ser destruído e o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Então nós vemos aqui, meus amados irmãos, essa bela história que o rei Dário, quando assumiu o reinado dos Medos e Persas, ele constituiu 120 presidentes e 3 príncipes. Entre esses príncipes estava Daniel. E aí nós vemos que os outros presidentes e príncipes passaram a ter inveja de Daniel e procuraram falha e defeito em Daniel no que diz respeito ao rei e à administração do reino, e não acharam, e eles queriam derrubar Daniel. E aí eles disseram: nós não podemos derrubar Daniel, porque esse homem é justo, a gente não acha falha nele, nada que diz respeito ao reino, e nós não podemos achar falha contra ele, a não ser na lei de Deus dele, na fé dele. Nós vemos que muitas vezes, quando as pessoas procuram defeito num homem, numa mulher que serve a Deus, né? E eles não encontram, eles vão lutar contra o Deus desse homem. Foi o que fizeram com Daniel. Mas nós vemos, meus amados irmãos, que esse deve ser o caráter e o perfil do homem e da mulher que diz que serve a Deus. Deve ser um caráter ilibado. As pessoas têm que procurar falha e defeito no homem, na mulher, no jovem, no ancião, que serve a Deus, e não achar. Ele deve ter um caráter ilibado. Assim, procuraram defeito de Daniel, não encontraram. E aí eles trabalharam um plano de dizer ao rei que o rei, durante 30 dias, ninguém poderia fazer um pedido a outro Deus, a outra pessoa, a não ser ao rei. E aí eles todos assinaram e disseram que era a lei de Medo e Persas, que não podia ser mudado. O rei assinou. Depois que o rei assinou a lei e selou com o seu anel, eles foram e verificaram que Daniel 3 vezes por dia orava ao seu Deus. Na casa de Daniel tinha uma janela aberta do lado de Jerusalém, que a lei de Deus determinava, e aí 3 vezes por dia orava a Deus. A pergunta é: quantas vezes você está orando por dia? Quantas horas você está orando por dia? Quantos minutos você está orando por dia? Quantas vezes você dobra o joelho para orar? Ora, irmão, o crente que ora, ele tem intimidade com Deus e ele vence os obstáculos e as armadilhas que se levantam contra ele. Infelizmente, muitos homens e mulheres que dizem que servem a Deus hoje não gostam de orar e até perguntam por que orar. Ora, se Jesus, que era o Filho de Deus, antes de começar o seu ministério, orou 40 dias, 40 noites e terminou o seu ministério orando na cruz, imagine eu e você, né? A gente tem que orar e vigiar para que não entre em tentação. Então, os homens foram ao rei e disseram: ora, rei, tu não assinaste a lei no qual durante 30 dias ninguém poderia fazer um pedido a outro Deus, a outro homem, senão a ti? Ele disse: sim. Ele disse: pois Daniel, aquele dos 3 príncipes que tu elegiste, não faz conta da tua lei, dos teus decretos. Ele conta 3 vezes por dia para oração ao seu Deus. E aí o rei ficou triste, queria livrar Daniel, mas eles apressaram, dizendo: olha, rei, a lei dos Medos e Persas não pode ser mudada. Então o rei mandou trazer Daniel e colocou Daniel na cova dos leões. E aí nós vemos que mandou selar, né, a cova dos leões. Mas quando Daniel chegou na cova dos leões, Deus fechou a boca dos leões, e aí o rei passou a noite em jejum, ficou triste por causa de Daniel. No dia seguinte o rei foi na cova, e quando chegou lá, que abriu a porta: Daniel, dá-se-á que o Deus a quem tu continuamente serve possa ter livrado dos leões. Daniel disse: ó rei, vive para sempre, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, porque eu não tenho falha diante do meu Deus, e também diante de ti, rei, eu não tenho falha alguma. Então o rei alegremente mandou tirar Daniel da cova dos leões, mandou trazer todos aqueles homens que acusaram Daniel,
colocou ele com sua mulher e com seus filhos na cova dos leões, e a Bíblia diz que antes que esses homens chegassem lá dentro, os leões já estavam rasgando todos eles. Então o nome de Deus foi glorificado, os adversários de Daniel foram derrotados. Assim serão todos os adversários que se levantar contra os homens e as mulheres de Deus. E nós vemos que o rei agora estabeleceu um decreto que todo homem do seu reino, todas as tribos, todas as cidades deveria temer e tremer diante de Deus, porque este é um Deus que tem um reino sempre eterno, para sempre. É um Deus que livra, que salva, que opera sinais no céu e na terra, porque ele livrou Daniel da cova dos leões. Então o nome do Senhor foi glorificado, o nome do Senhor será glorificado na vida daqueles que têm um caráter ilibado, que não se dobra diante do pecado, que não escandaliza, mas que também enfrenta aqueles que tentam impedir a sua fé, que tentam impedir dela adorar a Deus. Ele não se dobra, ele não muda o seu caráter, por imposição humana, porque o que Deus quer da gente para dar livramento e proteção é a gente manter o nosso caráter, a nossa fé, e mesmo que valha a nossa vida, mesmo que a gente tenha que enfrentar a morte, mas que sejamos testemunha fiel e o nome do Senhor seja glorificado. E a partir daí todo o povo dali, que era um povo idólatra, se postava diante do Deus de madeira, de ouro, de prata, tiveram que honrar e glorificar, e um decreto assinado pelo rei, um dos maiores reis Dário, do reino Médio de Persa. O nome do Senhor foi glorificado, porque o nosso Deus, ele manda no reino dos homens, ele bota no poder quem tira, ele tira quem ele quer, ele dá nome a quem ele quer, ele dá fama a quem ele quer. Ninguém pode impedir o poder do nosso Deus, porque conforme disse o próprio rei aqui, olha, foi que ele disse: ele livra, ele salva, ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel da cova dos leões. Daniel capítulo 6, versículo 26 e 27. Que Deus te abençoe e que você possa confiar no Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, que tem todo o poder no céu e na terra. Ele livra, ele salva, ele opera sinais no céu e na terra. Ele pode operar sinais na tua vida, curar a tua enfermidade, abrir as portas que estão fechadas para você, ter levado os teus adversários. Agora seja fiel e tenha um caráter libado diante do Senhor nosso Deus. Que o Senhor te abençoe.